Saudações a todas e a todos, estamos na paixão, morte e ressurreição de Jesus, a partir do capítulo 18 do Evangelho de São João. Episódio de Pedro. Jesus foi preso, mas está sendo levado para interrogatório junto de Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote da época, daqueles dias. Então aparece a cena de Simão Pedro. Simão Pedro com outros discípulos. Esse outro, provavelmente, dizem os comentaristas, seria São João ou o discípulo que Jesus amava, que pode ser um outro ainda. Fiquemos na tradição que nos diz o apóstolo São João. Tá bem. Então, que era amigo da família do sumo sacerdote, eles entram no pátio do sumo sacerdote. São Pedro fica perto da porta, ficou junto à porta de fora. Aí o outro discípulo, que tinha entrada e saída, falou com a porteira, tinha uma porteira, e deixaram Pedro entrar. A criada que guardava a porta diz então a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? E Pedro diz: não sou. Os servos e os guardas tinham feito uma fogueira porque estava frio, em torno dela se aqueciam. Pedro também ficou com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote, entretanto, começou o interrogatório de Jesus. E Pedro estava lá fora com os soldados na fogueira. Então, o interrogatório de Jesus dentro, o que acontece? Então, uma cena fora, Pedro, uma cena dentro, o interrogatório. O sumo sacerdote interrogou Jesus sobre os discípulos e sobre a sua doutrina. Jesus respondeu: falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, nada falei às escondidas. Por que me perguntas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. As questões internas da igreja, às vezes é bom perguntar ao povo, à comunidade, não resolver as coisas no gabinete. Pergunte ao povo o que acha. Não? Pergunte aos que ouviram aquilo que eu ensinei, aquilo que eu fiz. Não aqui no sinédrio ou na casa fechada do sumo sacerdote. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram. Um dos guardas que ali se achava deu uma bofetada em Jesus. Assim respondes ao sumo sacerdote? Jesus tinha dito nos sinóticos, aqueles 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus tinha dito para oferecer a outra face, quando lhe derem um tapa. Aqui deram uma bofetada em Jesus, e Jesus disse: se falei mal, testemunha sobre o mal, diga qual foi o mal. Se falei bem, por que me bates? Jesus não dá a outra face, ele reclama, ele pede justiça. Diga, o que foi que eu fiz de errado aqui? Quando Jesus diz aqui temos que juntar, não é bom misturar um evangelho com o outro, mas é preciso fazer a composição. Então, lá ele disse para oferecer a outra face. Aqui ele não oferece. Então, sigo esse, sigo aquele. Não, precisa seguir os dois juntos. Jesus não deu um preceito. Quando lhe batem no rosto, você oferece o outro. Não é isso que ele disse. Ele disse: não repita a mesma coisa. Lhe dá um tapa no rosto, você dá outro. Você está assinando o que o outro fez. Faça o contrário. E o exemplo do contrário, que desmonta a violência de quem lhe deu o tapa, é oferecer a outra face. Aqui no caso, não é o caso de oferecer a outra face. Você tem que ter a sabedoria do Espírito para saber, neste momento, o que é o melhor, o que é que se faz aqui. E Jesus pede justiça. O que foi que eu falei de errado?
para que você esteja me batendo? Se falei mal, se fiz mal, diga em que, porque me bates. Anás então o enviou manietado a Caifás, o sumo sacerdote. Então, houve um primeiro interrogatório que em si é estranho, porque Anás não era o sumo sacerdote, mas de toda forma, lá foi o início da conversa sobre a doutrina e os discípulos, e agora sempre manietado, algemado, amarrado. Jesus é enviado ao sumo sacerdote, agora então o sumo sacerdote Caifás. Caifás. Simão Pedro, voltamos ao Simão Pedro. Então saímos dessa cena, voltamos agora à cena exterior, Simão Pedro que está lá na fogueira se aquecendo. Simão Pedro continuava lá de pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então, de novo, não és tu um dos seus discípulos? Ele negou, respondeu, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, disse, não te vi no jardim com ele? Pedro negou novamente, 3 vezes. E o galo cantou, e logo o galo cantou. Jesus tinha dito antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro não sabia disso, aí as coisas acontecem, as coisas acontecem. E não é o fim do mundo, nem para Pedro, nem para o relacionamento de Pedro com Jesus. Mas foi uma negação, faz parte da história de Pedro isso. Como fará parte mais adiante, 3 vezes Pedro, tu me amas. Fará parte da mesma história de Pedro. Compreender a vida, o ser humano, é preciso ter o coração de Deus para compreender o ser humano. Aí está o ser humano, Pedro, que é o chefe, que vai correndo depois ao túmulo, que entra em primeiro lugar, porque o discípulo espera por ele. Dá a ele que negou, dá a ele a chance de testemunhar agora que o túmulo está vazio. Então de Caifás, levaram a Caifás, e de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Não há nada aqui com Caifás, não se diz nada. É o interrogatório, perguntas, o que foi que aconteceu com Caifás? Não diz nada, diz simplesmente, Anás o enviou a Caifás, e de Caifás conduziram Jesus ao pretório, era de manhã. Então tudo aconteceu de noite, na vigília da noite. Agora estamos na manhã. Parece um ofício divino, as horas do ofício divino, que vão sendo marcadas, cada hora no seu tempo devido, o acontecimento de Jesus no devido tempo. Então, aqui começa o verdadeiro interrogatório. Conduziram Jesus ao pretório, que é o tribunal do procurador romano. O procurador, o chefe romano, que era Pôncio Pilatos, naquele momento. Então era o tribunal dele. Levam Jesus a esse tribunal chamado pretório. Havia uma guarda especial do pretório chamado guarda pretoriana, uma categoria dos soldados romanos. Era de manhã. Eles, os judeus, não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Diríamos, uma hipocrisia. Estão matando o Filho de Deus, não querem se comparar. Não, o fato é, eles são judeus, não podem entrar na casa de um pagão, a Páscoa está lá,
estão observando a lei. Nosso olhar, depois desses acontecimentos, já pode ser um olhar diferente, evidentemente. Se não querem se contaminar, Jesus é que está sendo levado para lá. Bom, aí vem então as alegorias, as interpretações que podemos fazer. Eles não entraram para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos então saiu. Então aqui nós vamos entrar numa cena muito interessante no modo como João a descreve. O interrogatório de Pilatos. Pilatos é o procurador romano, Pilatos representa o poder. Os judeus têm um poder limitado, mas são eles que entregam Jesus a Pilatos. E Pilatos, então, vai fazer a sua parte, aquilo que lhe compete para esse julgamento. E o evangelista vai descrever este interrogatório em cenas que se sucedem, uma após a outra, dentro de um ritmo. A gente percebe, então, que o escritor escreve conscientemente. Ele sabe o que ele está escrevendo e ele constrói este movimento. Como os números são importantes em São João, e em toda a Escritura, aqui nós vamos encontrar 7 pequenas cenas do interrogatório que Pilatos faz de Jesus. Então, estamos sempre no Evangelho de João, João descrevendo a seu modo. Lembre-se também, João está lá no fim do 1º século, e lembre-se também isso que o que deve ter ficado marcado no coração e na mente dos discípulos foi a morte de Jesus. E a primeira coisa que eles contaram, a primeira coisa que eles escreveram, muitos comentaristas dizem isso, né? Os evangelhos, a primeira parte dos evangelhos é sempre a parte final, a paixão de Jesus, a sua morte. Isso que eles contaram, isso que eles escreveram, porque isso marcou a vida deles, né? Então aqui João também não só sente o que aconteceu, mas sabe escrever para, por detrás das suas palavras, nas cenas que ele descreve, a gente perceber a revelação que Deus está fazendo para cada um de nós, segundo a inteligência do Espírito, revelação do seu Filho Jesus, da sua missão, do porquê veio a este mundo, e revelação que nos ajuda na nossa caminhada. Vamos entrar então com calma nestas cenas de São João, do interrogatório feito por Pôncio Pilatos.